Bom dia, meu nome é Maria Luísa e hoje eu vou falar sobre teorias políticas modernas, de Locke e Rousseau. O primeiro que eu vou falar, o que é da imagem, que é o John Locke, que ele foi um filósofo de origem britânica e sua origem e seu tempo permitem entender que ele viveu no auge das complexas mudanças políticas da Inglaterra, o que sem dúvida permeou a sua filosofia, Foi exatamente por meio da medicina, que ele ingressou o pensamento liberal, Foi convocado para ser médico de Lord Jantefort, que ele é um líder liberal desse período, mas essa proximidade levou Locke a ser exilado na Holanda, Porque foi considerado uma conspiração contra a monarquia, E esse regime foi restaurado por Carlos II, da Holanda. Nesse período que aconteceu isso, de Locke ser acusado de conspiração contra a monarquia, Locke retornou à Inglaterra e escreveu obras de apoio franco ao novo regime. E esses acontecimentos ficaram conhecidos como Revolução Gloriosa, vamos dizer assim. Locke teve dois tratados, os dois tratados mais famosos sobre os governos durante seu exílio. O primeiro tratado criticava a teoria direita divina ao trono, refutando a proximidade entre reis e a descendência direta de Adão. Então, o primeiro tratado, ele criticava a teoria do direito divino, Simples. Já o segundo tratado é, sem dúvida, uma obra fundamental quando se discute uma questão política. O primeiro tratado é mais sobre direitos divinos, e o segundo é mais sobre a questão política, No primeiro tratado, Locke pôs um cheque ao direito divino dos reis, O segundo tratado, ser o mais importante, apesar do segundo tratado, ser o mais importante, ele é resultado de um problema do primeiro, Então, para resolver essa questão, Locke pensou em uma estrutura anterior à própria formação social. Então, mesmo que o segundo seja tão importante, às vezes, quanto o primeiro, ele só foi um resultado de problema do primeiro. E Locke propôs uma análise de um estado de natureza, seguindo de uma famosa crítica contra Aristóteles. Ele defendeu que a sociedade não precede o homem, mas é, na verdade, fruto de um contrato. Ele criticava o que Aristóteles falava, Locke defendia que as pessoas só têm, a princípio, o direito de vida e a liberdade. Sendo livres, precisam transformar a natureza em itens de sobrevivência. Segundo a interpretação dele, Deus forneceu toda a terra sem restrições. Aquele que transforma com seu trabalho recebe o direito de possuí-la. Então, Locke defendia muito isso, O direito à vida e à liberdade, que precisa transformar a natureza em item de sobrevivência na sua vida. E também ele falava muito como manter os bens, como manter a vida, e a liberdade e os bens, Nesse estado, um exemplo é que cada um é juiz de si e daquilo que lhe ofende, ou seja, cada sujeito possui a sua definição do que é seu, vamos dizer assim, e até que ponto outra pessoa pode usar o que lhe pertence. Então, ele era muito assim, ele achava que a natureza devia ser uma sobrevivência, devia ser da nossa vida, a gente devia usar a natureza como sobrevivência, E uma última análise sobre isso, pode dizer que o contrato social em Locke busca criar medidas unânimes, vamos dizer assim, contra transgressões à propriedade, evitando o problema de um julgamento individual. Então, é muito tratado dele, Ele defende, então, que a natureza tem que ser uma sobrevivência, que tem que ter a liberdade e a vida. E eu acho que é isso, E agora eu vou falar sobre o Rousseau, Ele foi fundamental para a importância de todo o pensamento político, De um século, não agora, mas ele foi de um pensamento político. Ele teve contato com as principais obras de John Locke, que foi o que eu acabei de falar. E ele
teve, né, a visão toda de John Locke e ele construiu, né, sua própria visão, respeitando algumas ideias do filósofo Locke, mas ele também dá a sua opinião nisso, né, nas suas ideias principais. Ele viveu cercado por grandes pensadores da sua época, como Voltaire, por exemplo. Ele chegou ao fim da sua vida um pouco antes da Revolução Francesa. Então, em razão ao privilégio da monarquia, a situação francesa se tornaria em pouco tempo insustentável e mesmo na capital Paris, a economia já dava sinais de desgastes, né, na capital de Paris. E Rousseau não enxergou na razão uma solução miraculosa. E com seus contemporâneos, foi um dos filósofos mais críticos na época por causa disso. Porque ele não enxergou na razão uma solução miraculosa, né? Sobre a economia dar sinais de desgastes. E, né, antes desse Bom Selvagem, eu vou falar sobre o estado da natureza em Rousseau, né? Na concepção dele, apresentava-se em principais gerais a ideia de que o estado precisava ser superado, né? A saída do estado de natureza, e para Hobbes e Locke, ou é o princípio do avanço humano. Já Russell, porém, não enxergou dessa mesma forma, atribuindo um caráter positivo ao estado da natureza. Esse bom selvagem que eu coloquei aqui foi uma qualidade de superiores nos indivíduos que viviam no estado da natureza, né? Um homem ainda não teria se corrompido pelo desejo da propriedade. Essa era a visão de Rousseau, né? Tudo que o homem precisava para sobreviver, o alimento e a hidratação. Da condição natural, ele possuía isso ao seu alcance. Então, ele era assim, para o homem só precisava de alimento e higiene, né? E o homem apenas viveria entregue às necessidades naturais. Então, ele era assim, ele achava que o homem só precisava disso, né? Um ambiente natural, é o que tá falando muito aqui, né? E com isso, a gente tem como foi o formando da sociedade para ele. Os indivíduos, aos poucos, seriam acometidos por duas questões, né? Os indivíduos por duas questões. A primeira questão seria o risco diante da grandiosidade da natureza, que automaticamente os levariam a se aproximarem um dos outros por questão de defesa. Já a segunda, de se sentirem impelidos por seu potencial engenhoso, uma vez são dotados de razão e aos poucos perceberiam, né, que direciona para a construção e que tornariam o isolamento de problema. Russell e Locke, não que eles tinham ideias muito iguais, mas o Rousseau respeitou algumas ideias do Locke e botou a sua ideia também. E foi o que eu expliquei aqui, né? Do que o Locke achava, do que o Rousseau achava, né? De que o homem não precisava de sofrer alimento, hidratação, o homem não precisava de muita coisa. E ele também não estava... Porque o Rousseau foi um dos filósofos mais criticados na época da situação francesa, porque ele não enxergou na razão dessa solução miraculosa, né? Dos desgastes que a economia da capital de Paris estava tendo, né? A França estava tendo. E foi isso, eu tentei explicar bem resumidamente, acho que eu tentei, né? E esse foi meu trabalho. Obrigada, tchau, tchau, boa tarde.